Moradores da zona rural reclamam de ponte sobre o rio Passa Cinco que há anos está interditada. O cenário da ponte do Quilombo é esse e a prefeitura afirma que, por enquanto, não tem recursos para a recuperação. Setembro Verde traz o debate sobre a doação de órgãos e o quanto o Brasil ainda está abaixo da média de outros países. Muitos casos de transplante acontecem apenas dentro da família. Alunos do Claretiano fazem campanha para recolher medicamentos dentro e fora da validade para dar outro destino ao material. Muito se fala em reforma política, mas pouco se explica. Nós convidamos um especialista para falar sobre os principais pontos propostos que afetam diretamente a população. E no esporte tem modalidades que são oferecidas de graça em Rio Claro e não estão entre as mais populares, mas quem pratica garante que vale a pena. O Rio Claro Notícias desta quarta-feira começa agora. Boa tarde. Uma dor de cabeça que já dura anos. Moradores da zona rural entre Rio Claro e Ipeúna tentam há muito conseguir a restauração da Ponte do Quilombo. Enquanto isso não acontece, e pelo jeito está difícil, cada um tem que se virar no caminho. A placa informa os motoristas sobre o que eles vão encontrar logo à frente. O problema é que esta é uma situação que se estende já há 6 anos. A reclamação é sobre a ponte conhecida como Ponte do Quilombo, na divisa entre Rio Claro e Ipeúna. Montou muita rama de galho na ponte e não limparam. E aí deu uma chuva, não foi muito enchente, não. Aí entancou a água, represou a água e a água deu volta por detrás do pilar e desbrancou o pilar. Não tem manutenção, não tem manutenção nenhuma. Esta parece ser só mais uma ponte quebrada, mas na verdade ela representa 21 quilômetros a mais no trajeto de quem mora aqui na região para chegar até Rio Claro. Seu Nelson mora ali na região desde que nasceu. Há 74 anos convivia com a ponte. Isto até 2011, quando ela ficou destruída assim. Desde então, ele tem enfrentado grandes dificuldades. Tem que se locomover para Rio Claro com caminhões cheios de produtos 8 vezes por semana. Sem a ponte, o trajeto, que deveria ter 11 quilômetros, tem 32. As contas não enganam, são 168 quilômetros a mais percorridos. E as consequências vão além do tempo perdido. Não é de cara, é o caminhão. O caminhão é pelo mínimo 1,20 por quilômetro rodado. Quanto fica isso aí? Então, assim, é um prejuízo que, além de tempo, é também dinheiro. Isso? Muito dinheiro também. E muito desgaste na condição, né? Sem a ponte, há 3 opções para chegar em Rio Claro. Os moradores do local precisam ir pelas estradas de Ipeúna ou do Distrito de Assistência. Há a opção de um caminho menor, com apenas 10 quilômetros a mais que o da ponte. Mas é necessário atravessar uma propriedade privada que nem sempre está com as porteiras abertas. E mesmo assim não é um trajeto fácil, viu? Praticamente impossível passar ali em época de chuva. Elaine só frequenta o local nos fins de semana, mas sabe da dificuldade que quem mora ali tem para chegar até a cidade. E nestes 6 anos, eles não ficaram calados não, viu? Mas mesmo assim, não viram nenhuma solução para o problema. Porque eu vejo que a situação é difícil. Como vocês viram, o trajeto para chegar até aqui é muita distância, é muitos quilômetros. Se essa ponte tivesse arrumada há 6 anos, como o seu Nelson falou que caiu, veja bem, o caminho que eu mostrei para vocês é fácil, tanto para eles como para a gente. Muitas famílias que moram aqui precisam disso. Um caso de emergência, o que eles fazem? Então eu quero sim ver essa ponte arrumada, ainda vou ver. Nós entramos em contato com a prefeitura e a administração disse que está buscando parcerias de outras esferas de governo para o conserto da Ponte do Quilombo. Problema, segundo a administração, herdado do governo anterior. A ponte atende os municípios de Rio Claro e Ipeúna e para que haja solução definitiva será necessário grande investimento. Rio Claro, neste momento, não tem recursos para arcar com uma obra deste porte. Setembro tem 2 cores de referência no quesito à saúde. Amarelo, que diz respeito ao suicídio, e verde, com relação à doação de órgãos. Durante o mês, a equipe de reportagem da TV Claré vai trazer várias histórias para contextualizar essa dificuldade que o Brasil tem com relação à doação de órgãos.
Na primeira reportagem da série, o problema foi resolvido dentro de casa. O que classifica uma família? Muita gente responderia rápido: amor e união. Na casa da Jéssica é bem assim e são elas, as mulheres, quem mandam. Depois de ter 2 filhas, estava tudo tranquilo, até que do nada veio a notícia que a casa receberia mais uma integrante. Foi um pouco novo, né? Um pouco assustador, porque a minha filha do meio, ela tinha só 1 ano e depois de 2 meses eu descobri que eu estava grávida da Alice. Mas tudo correu bem. A Alice nasceu toda linda e meio que como nos contos de fada, trouxe um mundo todo de maravilhas. Mas também, como toda história, existe um vilão. Com 5 meses, ela foi diagnosticada com atresia das vias biliares, um processo inflamatório destrutivo que causa sintomas complicados. Nasceu tudo bem e assim, ela estava levando uma vida normal. Só que de 5 para 6 meses ela foi apresentando outros sintomas. Ela até era um pouco amarela, mais bebezinha. Só que como eu ia ao médico todo mês e estava tudo bem, eu não desconfiava assim que fosse algo mais sério. Porque tinha vezes que ela era amarelinha, só que ao mesmo tempo tinha vezes que ela era pálida. A barriguinha dela começou a distender, com as veinhas tudo aparecendo, foi ficando mais amarela, o suor dela foi cheirando diferente. E assim, todos os dias a temperatura dela ficava 37 e pouquinho. E aí a gente viu que tinha algo errado com ela. Aí foi começar a fazer os exames, todo tipo de exame de sangue, ultrassom. E daí quando fez a ultrassom, identificou que ela não tinha a vesícula. E nos exames de sangue, daí deu que o fígado dela estava cirrótico, né? E mais do que nunca, o amor e a união seriam essenciais nas páginas que estavam por vir. Para salvar a filha, a Jéssica precisaria ser a heroína. Era necessário fazer o transplante de fígado e foi um longo caminho até confirmar a compatibilidade e depois vários exames, deixando tudo pronto para a cirurgia. A família saiu de Piracicaba e passou 4 meses em São Paulo. O atendimento aconteceu no Hospital Sírio-Libanês, referência para casos desse tipo. A operação durou quase 10 horas. Hoje, neste capítulo mais recente, a tranquilidade e o carinho que mostram que tudo está bem. Apesar de histórias como essa, o Brasil ainda caminha em passos lentos em direção ao que seria o ideal. O levantamento mais recente, feito pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, mostra que o país está em 27º colocado no ranking geral sobre número de doadores cadastrados. No ano passado, ficamos abaixo da meta. Se a Jéssica não pudesse doar, a Alice precisaria esperar na fila. E aí, poderia não resistir. Mas, no fim, o resultado foi esse. Sabe aquela história de que toda mãe daria tudo pelo filho? Pois é, nesse caso, o ditado foi materializado e, na vida real, o resultado encanta. É maravilhoso. Assim, eu amo todas as minhas filhas, lógico. Mas é um privilégio muito grande você saber que você foi usada, tipo, para salvar uma vida. Eu acho que não tem mãe que não faria isso, né? Que não doaria ou não daria a vida pelo seu filho. Muito bacana essa história, mas ela revela uma dificuldade, né? O transplante de órgãos entre pessoas que não se conhecem. Aquela questão de você realmente fazer a doação, principalmente no caso da perda de um parente querido. Esse é um assunto que nós vamos repercutir ainda dentro deste mês. Tem PAT na área, viu? Você que está procurando emprego, tem vagas disponíveis. As vagas de hoje são para agente de transporte e assistente de vendas, auxiliar de lavanderia, açougueiro, conferente de carga e descarga, corretor de imóveis, cozinheiro geral, eletricista de manutenção industrial, gerente de supermercado e marceneiro. Os interessados devem comparecer ao pátio que fica na Avenida 3, número 536, no centro, e levar o RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS ativo. Depois do intervalo, tem reforma política aqui no Rio Claro Notícias. Afinal de contas, não está claro o que deve mudar e a quem as mudanças devem beneficiar. A gente desconfia, mas convidamos um especialista para falar mais sobre o assunto. Agora, 12h45, a gente já volta.
Olha, nós vamos falar um pouquinho sobre a tragédia, né, da passagem do furacão Irma pelo Caribe e também pelo estado da Flórida, nos Estados Unidos. É importante ressaltar, né, nós vamos trazer nessa reportagem relatos de pessoas daqui, tem Rio Clarense lá, e que conta não só a questão do furacão, mas exemplifica a união de pessoas durante uma dificuldade tremenda de um desastre natural assolando as cidades por lá, as regiões por lá, e de como se comportam as pessoas no momento de dificuldade, fazendo até uma comparação com o nosso Brasil. O furacão Irma conduziu nos últimos dias as notícias internacionais do Brasil e mundo. Considerado um dos mais destrutivos, subiu para a categoria 5 com ventos de aproximadamente 300 km por hora. O fenômeno surpreendeu, começando no dia 2 de setembro, quando surgiu com categoria 2 no Oceano Atlântico, mas rapidamente subiu para o nível 3 com o aquecimento da água. Em 4 dias, tomou ainda mais força, se tornando um furacão de categoria 5 e avançou para o Caribe. Por lá, a destruição foi grande em algumas regiões, como nas ilhas de São Martinho e Barbuda, deixando mortos e milhares de desabrigados. O destino então passou a ser Flórida. A previsão era que o Irma atingisse Miami com maior intensidade, o que fez com que muitas pessoas deixassem suas casas e buscassem proteção na região de Orlando. Porém, ao passar pelo oceano, o furacão mudou a rota para onde a população seguiu. A Rio Clarense Adriana deu informações de como a situação estava no sábado, na cidade de Windermere, onde vive desde março deste ano. Hoje a gente já recebeu o toque de recolher, das 7 da noite até as 6 da tarde de segunda, por enquanto. Por enquanto é só essa novidade aí. E tá todo mundo bem apreensivo por aqui também. Agora chove forte aqui em Orlando. Os ventos ainda estão tranquilos, mas a chuva já tá forte. Esta confiança é algo que tem chamado a atenção. O brasileiro que vive há 2 anos em Miami escreveu um texto que viralizou nas redes sociais. No relato, conta sobre a ordem de evacuar e compara. Eu era mais um na multidão, no meio de um enorme congestionamento, e isso me fez lembrar das minhas voltas dos feriados de Búzios na região dos lagos. A única diferença é que, pasmem, aqui na Flórida, mesmo em situação absolutamente adversa, as pessoas não trafegam pelo acostamento para tirar vantagem e chegar mais rápido ao destino. Todos respeitam as leis de trânsito, mesmo em situações caóticas emergenciais. Motociclistas loucos também não existem por aqui. É proibido trafegar entre faixas. Mais à frente diz ter uma aula de patriotismo, solidariedade, respeito pelo próximo e, acima de tudo, respeito pela vida, com a mensagem do governador Richard D. Scott. Se você não tem como sair de casa, seja por qual for o motivo, ligue para o número que você vê no rodapé da imagem, que iremos agora na sua casa te salvar. Ainda temos tempo. E continua. Lembrei automaticamente das enchentes de Teresópolis. Anos após a triste tragédia de 2011, descobriu-se que a quadrilha de Cabral desviou parte do dinheiro que deveria ser utilizado nos resgates das vítimas e reconstrução da cidade. Até o prefeito foi preso. Confesso que tive vontade de vomitar ao comparar. A declaração, considerada também como desabafo, levanta opiniões e reforça a necessidade de preparo e cuidado das autoridades do Brasil com a nação, sendo um dos motivos pelo qual diversos brasileiros deixam o país definitivamente todos os dias. Irma passa pela Flórida em categoria 1, agora como tempestade tropical, mas o alerta segue para os outros 2 furacões em formação, José e Kátia. Enquanto isso, a nossa tormenta já atinge níveis jamais alcançados na história. E como aprender com ela? Essa nossa tormenta, com certeza, deixará um rastro e um legado muito maior do que um furacão. O que o Brasil passa é um verdadeiro desastre, só não é natural, né? Ele vive um momento de desgaste social, classe política não há o que dizer, não há o que falar, e infelizmente Teresópolis, anos depois, ainda tem suas dificuldades e vamos ver como é que vai ser a recuperação lá nos Estados Unidos desse estrago todo. Porque aqui, entre tantas barbaridades dos políticos, a reforma política que eles falam, sem dúvida, é uma delas. Muito se fala e pouco se explica.
Nós então convidamos um especialista para analisar os principais pontos que têm interferência direta na nossa vida, no nosso cotidiano e, é lógico, em favor deles. Reforma política. Há algum tempo o termo passou a fazer parte do dia a dia dos brasileiros, nas ruas, nas mesas de bar e no Congresso. Mas ainda que sejam palavras comuns, será que a população entende o real significado? Ainda não, não tô por fora. É tanto acúmulo de informação, de tanta coisa ruim acontecendo, que para a gente acreditar fica difícil, então precisaria explicar melhor. Não. Você acha que falta informação? Falta. São 2 projetos de emendas constitucionais e mais um projeto de lei que ficaram por muito tempo parados no Congresso, mas agora estão sendo discutidos por uma comissão especial. O objetivo deste pacote é mudar as leis eleitorais no Brasil. O primeiro e provavelmente o mais polêmico é o chamado Fundão, um financiamento que comprometeria, no texto original, 3,6 bilhões de reais de dinheiro público para campanhas políticas. O valor representa 0,5% da receita líquida do país. Agora, o texto foi modificado e o valor do fundo será determinado por uma comissão. O dinheiro público, o povo tem que saber que o dinheiro... O que a gente fala de dinheiro público? É dinheiro dos impostos da população. Ia financiar toda a campanha. Ia ficar na mão de 35 partidos, de acordo com o seu tamanho, e eles iam escolher os candidatos que eles iam colocar. Então, quer dizer... ia ser o Brasil não ia ter renovação na política, basicamente é isso. Apesar que esse fundão ainda a gente não sabe, tem todo esse mês de setembro agora, que é o prazo, limite para as 2 casas, que é tanto a Câmara como o Senado, aprovar. Mas ainda isso não está abortado. Eles apenas tiraram a alíquota de 0,5, deixando o dinheiro para a Comissão de Justiça e Redação da Câmara, e no mês de julho do ano que vem, definir o valor para isso. Tá? Isso se aprovar. Se não aprovar, continua como está hoje a lei, como foi no ano passado, eleições municipais, que não pode ter doação de nenhuma pessoa jurídica, só pode pessoas físicas que podem doar. O segundo ponto é o Distritão, um sistema que existe em apenas 4 países no mundo. Hoje elegemos deputados federais e estaduais pelo sistema proporcional. Para um parlamentar ser eleito, é preciso fazer um cálculo entre o número de votos que ele recebeu e o coeficiente eleitoral atingido pelo partido ou coligação. Pelo Distritão, os votos seriam diretamente para o político. Quem tiver mais, leva. Uma das críticas é de que este sistema facilita reeleições e dificulta a renovação. Os outros não vão ter dinheiro para a campanha, só eles que estão nos partidos, os comandos do partido, vão ter o dinheiro. Então o que vai acontecer? Não vai ter renovação. Então é outra manobra que está tentando se aprovar para eles se manterem, porque eles sabem que os nossos deputados, senadores, estão muito queimados com o povo. E depois tem o distritão misto, mas o distritão misto que eles falam já é para a próxima eleição de 2022. Metade seria eleito os mais votados, e metade ia pelos distritos, pelas regiões. Aí sim é interessante, porque aí a comunidade consegue fiscalizar melhor os seus deputados. Outro ponto em discussão é a cláusula de barreira. O texto já flexibilizado estabelece que os partidos precisam ter um desempenho mínimo nas urnas para que as legendas tenham acesso ao fundo partidário e ao tempo de propaganda gratuita no rádio e na TV. Se a regra estivesse valendo em 2014, 14 partidos políticos seriam atingidos. Nesta semana, este e outros pontos da reforma política serão discutidos no Congresso. Os deputados correm contra o tempo, já que para que as novas regras valham para as eleições do ano que vem, é preciso que elas sejam aprovadas e promulgadas até o começo de outubro. Mas será que esta é a reforma política que a população esperava? Em democracia não pode existir 35 partidos como no Brasil tem hoje. Hoje os partidos eles estão virando negócios, entendeu? Então isso não dá. Precisamos de uma reforma política séria nesse país, mas não pode ser feita por esses políticos que estão aí, porque eles não pensam no povo brasileiro, eles pensam neles. Por isso que eu falo que tem que ser uma reforma política através de uma Assembleia Nacional Constituinte, com o poder do período de 1 ano, fazer essa reforma política decente. Eles têm muito dinheiro, muitas verbas suficientes para custear a própria campanha na próxima eleição. Não há necessidade de usar dinheiro público. Acho que pode prevalecer a lei como foi a eleição municipal do ano passado, na qual doações de pessoa física eram permitidas e nada mais. Acho que vale sem dinheiro público.
acho que vale o povo ficar em cima, porque se eles aprovarem até outubro, é válida para a eleição do ano que vem. Pode não se falar em valor, mas se aprovar uso de fundo de dinheiro público, aí no ano que vem eles podem determinar o valor, porque o fundo já está previsto. Vamos ficar de olho nisso aí. Vamos ver a previsão do tempo para Rio Claro e região? Mais um dia com cara de verão em todo o estado de São Paulo, com picos de calor até o fim da tarde. Aqui na região, o tempo continua seco, sem nenhuma previsão de chuva, e o alerta fica entre 2 e 4 da tarde, quando a umidade varia entre 20% e 30%, o que exige cuidados com a hidratação, por exemplo. Céu azul com sol em Rio Claro, a máxima chega aos 34 graus. Em Ipeúna, calor de 32 e à noite o clima dá uma trégua com mínima de 17 graus. Em Piracicaba, a tarde ainda mais quente, 35 graus. À noite, a mínima cai e fica em 19. Legal! 27 anos da TV Claré no mês de setembro, comemorados aí. Junto de você aí de casa pode mandar um recado para a gente ou pode gravar na rua, não tem problema. Nós colocamos no ar a tua participação conosco no nosso aniversário. Tem parabéns hoje. Eu deixo meus parabéns do fundo do meu coração, sempre parceira, sempre com a gente. E o pessoal, a equipe toda de parabéns, muito simpático e muito carinhosos. Sucesso! Essa é a Érica, que cuida da ação social da Prefeitura de Rio Claro. Muito obrigado pela sua participação. Depois do intervalo, vamos falar de uma campanha promovida por alunos do Claretiano Colégio para recolher medicamentos. E também tem a questão dos esportes diferentes, aqueles pouco procurados e que tem opção de fazer a prática de graça aqui em Rio Claro, agora 12h58. Eu volto já. Alunos do Claretiano Colégio estão encabeçando uma campanha para dar outro destino a medicamentos já sem uso ou até vencidos. Confira na reportagem da equipe Santos. Ajudar no cuidado com o meio ambiente e conscientizar a população para a mudança de hábitos sempre estiveram entre os principais objetivos da sociedade. Em Rio Claro, teve quem abraçasse o desafio. Os meninos me procuraram porque eles queriam fazer um projeto social de conscientização de toda a população que pudesse trazer êxito e que pudesse trazer para nós uma conclusão em torno de vamos descartar os medicamentos de maneira adequada. Dado o fato de que a última campanha que nós tivemos foi há muitos anos atrás, 2011 mais ou menos, nós temos aí muitos medicamentos vencidos em casa. E o que fazer com eles? Normalmente o pessoal joga isso na pia, no lixo, na descarga, não é? Então, enfim, isso acaba indo para o esgoto. E o tratamento de esgoto conta com alguma coisa muito séria para ser tratado depois disso. Então, muita água contaminada, muito solo contaminado. Então, essa foi a idealização desse projeto. A preocupação com os dados impulsionou a equipe para um estudo detalhado. Foi criado até um diário de bordo com todas as etapas, além das divulgações nas redes sociais, que também foram importantes. Sim, a gente está pensando no todo. O que a gente queria é acabar com esses problemas que a gente está enfrentando e com os resultados a gente espera que esses problemas diminuam drasticamente. Foram 5 meses de trabalho, partindo de discussões sobre o tema, até que o projeto tomasse corpo e fosse compartilhado com a sociedade, que agora pode fazer o descarte correto em recipientes como estes. Mas, para chegar aqui, a campanha recebeu o apoio da Secretaria do Meio Ambiente, que auxiliou na escolha dos pontos de coleta. Vão ser 3 pontos de coleta atualmente, mas a nossa ideia é expandir para todas as UBSs da cidade de Rio Claro e trabalhar justamente essa coisa da prefeitura sustentável. Oferecer à população pontos de descarte onde ela não tenha que se locomover muito da sua residência para levar o material para ser descartado corretamente. Isso também vem de encontro com a nossa ideia da Sala Verde, né, que é a educação ambiental, que é a conscientização da população. Uma das propostas de trabalho é a educação, é valorizar os alunos, trazer os alunos para junto do poder público, trazendo as ideias, o conhecimento que eles adquirem. E vem de encontro também com um projeto que é a Sala Verde, que é a questão da educação ambiental.
Então ter os alunos aqui junto conosco, no poder público, apresentando um projeto tão importante como esse, é muito gratificante. Com o intuito de contribuir para uma sociedade mais consciente e responsável, a intenção é fazer com que o provisório se torne em breve definitivo. Depois que a gente faz o trabalho, que a gente conclui pesquisa, que a gente conclui tudo, a gente participa de um concurso que é para ir para a FEBRACE, Feira de Ciências e Engenharia lá em São Paulo. Aí lá, se a gente for aceito, a gente pretende sim dar continuidade, mas também se não for, eu acho que valeu a pena a gente ter tentado, conversado com a prefeitura para dar continuidade no projeto. Então, se tudo der certo, continuar como está encaminhando agora, a gente quer sim levar para fora. Olha, quando a gente fala de prática de esporte, né, principalmente no Brasil, muita gente pensa no futebol. E aí, né, depende da idade, as mulheres também gostam de um vôlei, tem vários esportes referência. Porém, alguns deles têm conseguido destaque aqui na cidade, inclusive em competições regionais. Uma reportagem mostra um pouquinho deles para você conferir e com certeza, se se interessar, melhor ainda. Concentração e foco. O Pilates é um dos exercícios mais procurados atualmente e também está entre as atividades oferecidas para a população de Rio Claro. E tem para todos os gostos e idades, viu? São mais de 30 modalidades oferecidas para crianças, adultos e idosos, totalmente gratuitas, o que oferece à comunidade o contato do esporte mais comum até os menos conhecidos. No comando de Sara, as aulas de ginástica rítmica que acontecem na Unesp têm coreografias para lá de elaboradas, com esta equipe também muito animada. Eu tive várias modalidades, tive bastante contato com a ginástica rítmica, inclusive durante o projeto de extensão que tinha aqui na Unesp também, agora já não tem mais, infelizmente. É uma coisa que eu gosto bastante, pretendo continuar estudando, talvez até fazer uma especialização nisso, para continuar oferecendo o melhor para essas crianças, né? É uma oportunidade única, né? Porque nas escolas geralmente é oferecido futebol, basquete, essas modalidades mais conhecidas e que as crianças querem. Mas muitas também conhecem agora a ginástica, tanto artística quanto a rítmica. Elas querem praticar, querem conhecer mais, então ter gratuito é excelente. Pois é. E a realização de aulas como estas tem acontecido através de uma parceria entre o poder público, profissionais e instituições. Hoje, a gente está mais próximo à comunidade, levando para cada população que mais precisa um esporte efetivo. Então, hoje nós estamos tomando cuidado, desde xadrez, ginástica, no caso aqui, ginástica artística, ginástica rítmica. Então, a gente está fazendo o Krav Maga, a questão do Pilates. São novidades na Secretaria que antes não tinha. Já tem algumas atividades já em Ajapi, já temos algumas atividades em assistência, mas vamos estar ampliando cada vez mais, porque, como eu falei, é mais fácil deslocar um professor para a atividade do que a população, às vezes, ter que se deslocar com grandes distâncias para trazer sua criança, seu filho. E opção não falta mesmo. O professor Marcão, por exemplo, treina esta garotada para os desafios do xadrez, já que para eles a preferência é trabalhar o cérebro. As escolas separam os melhores, né, para vir simplesmente desenvolver melhor essa prática do xadrez aqui no Clube de Xadrez. Nós esse ano participamos do Campeonato Paulista, participamos do Campeonato Brasileiro, participamos do Campeonato dos Jogos Regionais, e no qual nós fomos muito bem. A equipe feminina ficou em terceiro lugar e a equipe masculina ficou em primeiro lugar. E entre os destaques está a Vitória, que com apenas 11 anos já garantiu o terceiro lugar na primeira disputa dos Jogos Regionais. Eu jogo xadrez há 3 anos e meio e eu comecei mais por uma brincadeira. Eu ia na escola, eu jogava, porque meus amigos jogavam, aí eu comecei a me interessar um pouco. A gente pegou em terceiro lugar feminino. A gente ficou muito feliz, porque são os regionais, né? Daí foi toda a região. Já deu para perceber que do lazer ao compromisso, os esportes são verdadeiros aliados no dia a dia. E incluí-los na rotina pode trazer boas experiências. Eu faço jiu-jitsu e eu fazia natação. Daí, como eu vi que eles estavam jogando, eu queria ver se era legal. E daí eu vi que era legal e agora eu jogo xadrez. Bacana demais. Rio Claro Notícias fica por aqui. O Samir já está chegando no vestiário do Jogo Rápido para trazer as informações do esporte para você. Eu volto amanhã ao vivo, 7h30 da matina, no Acorda, esperando por você. Até lá.